A próxima etapa para mim é a mais emocionante. Vamos passar em Bad Nenndorf, onde fui para a escola. Faremos exatamente o mesmo trajeto que fiz tantas vezes de bicicleta indo para a escola. E passamos por Veggendorf, vilarejo onde passei a minha infância e a minha juventude. Adentramos o mato que conheço tão bem das minhas explorações. E finalmente vamos para Hameln, onde fiz parte da comunidade e da juventude. Mas nada acontece sem um bom café de manhã. E o café de manhã na Alemanha é especial, rico e muito diversificado. A nossa mesa já era sinalizada. Preparamos as nossas bicicletas e fizemos os últimos ajustes, mesmo se não todos os ajustes ficaram exatamente na horizontal. Passamos pela antiga mineração de potássio, que é chamado Kali, na Alemanha. Como não tem nenhuma elevação por perto, a elevação de 120 metros dos restos do potássio são chamados carinhosamente pelos habitantes Kalimanjaro. Passamos pela via fluvial artificial mais comprida da Alemanha, o Mittellandkanal, com 325 quilômetros, que conecta o canal Dortmund-Ems com o canal Elba-Havel e passa pelos rios Weser e Elbe. Normalmente eles levam o carro junto, porque eles vivem em cima do barco, então se eles fazem estação numa cidade, eles usam o carro para se locomover, então, né? Antes que nós passamos por Veggendorf, almoçamos no Rupbräu, uma pequena cervejaria 2 km antes do vilarejo onde fui criado. Prost! Em Veggendorf passamos pela minha antiga escola. E também pela minha antiga casa paterna, antes que nós adentramos o mato que diariamente explorei.
Na Alemanha, a Ascensão de Cristo também é chamado Dia dos Pais. É uma antiga tradição que os pais estão levando um carrinho de mão com cerveja e comidas para o mato para lá fazer um piquenique. Final de maio é temporada de morango na Alemanha e os brasileiros concordaram. Nunca haviam comido morangos com tanto sabor e tão suculentos. Mundialmente conhecida, a cidade de Hameln é pela sua história do flautista mágico. Numa das casas de Hameln está cravada essa frase. No ano 1284, no dia 26 de junho, um flautista vestido de forma colorida seduziu 130 crianças de Hameln para o seguir. Eles foram perdidas. Era uma vez uma infestação de ratos na cidade de Hameln. Os anciãos da cidade ouviram de um flautista que podia atrair os ratos e matar todos uma vez só. Eles contrataram esse flautista e o flautista veio, tocou a sua flauta e levou todos os ratos para o rio Weser, onde eles se afogaram. Mas depois, os anciãos não queriam pagar o flautista. O flautista não brigou, mas sumiu. Os anciãos esqueceram o que tinha acontecido e passou um tempo. Mas de repente, num domingo, quando todo mundo, menos as crianças, estavam no culto, o flautista apareceu de novo. Dessa vez em traje de uma mulher velha. Tocou de novo a flauta, mas uma nova melodia. E essa vez, ele atraiu todas as crianças para fora das casas e levou-os para as montanhas. Ninguém mais viu as crianças. Somente um menino de bengalas e a sua pequena irmã não conseguiram alcançar o grupo e assim ficaram na cidade e contaram às pessoas o que tinha acontecido. Hoje a cidade de Hameln explora o conto de fadas do flautista mágico e ratos se vê em todos os cantos da cidade. Por 1200, esse lugar é chamado de cidade. No século XVI, até o começo da Guerra dos 30 Anos, Hameln cresceu bastante. E essa época da Renaissance da Weser ainda dá para ver hoje nas antigas casas que foram bem preservadas. No final da década de 1960, o centro histórico de Hameln foi reformado para preservar as antigas e belas casas e também para criar um calçadão. Internacional.